Ok. Aí o aluno não aceita essa situação, né? E ele fala na tentativa ali, quem sabe, de convencer o coach, ele diz, "This is important, you know?" Olha como a gente omite o som do T na palavra important, por exemplo, né? Ao invés de dizermos important, a gente engole o som dos dois T's. Important. That's important. Viu como é que é engolido? Ou no caso aqui é o this, né? This is important. Outra curiosidade que já mencionada na aula passada e repetida na aula de hoje é a palavra this, terminando com o som de uma consoante, no caso letra S, is começando com o som, no caso letra I, e important começando com o som também de uma vogal, né, letra I, e o is terminando com o som de uma consoante, letra S, e a gente junta isso tudo. This is in, viu? This is in, é como se fosse uma única palavra. This is important, viu? Como se fosse uma palavra, mas na verdade são três. This is important. Igual eu mencionei na aula passada. Eu vou jogar bola amanhã. Como é que a gente junta, né? Vou jogar bola amanhã. Junta essas palavras todas aí, parece que é uma ou duas, quando na verdade são várias. Em inglês, assim como qualquer outra língua, acontece a mesma coisa. E isso é de minha responsabilidade enquanto professor ensinar, porque você precisa de treino, de aprender como fazer e depois aplicar isso na sua vida. Lembre-se que a forma na qual você vai falar, você escolhe, mas a forma na qual o outro vai falar contigo, você não tem escolha. E nós temos uma expressãozinha muito usada em inglês, que é o you know, muito usada. E aqui fica uma dica para vocês, quer parecer que você fala um inglês mais natural, comece a usar you know nas suas frases, tá? Esse you know é como se fosse não é, né? Um né nosso do português, é mais ou menos isso, né? Ou então, você sabe, né? Você sabe que ele está falando isso, né? Você sabe que isso é importante, mas a gente usa sempre isso no final da frase. Então, você fala uma frase e aí você está confirmando isso com a pessoa, entende? Está afirmando e depois confirmando essa afirmação. Por isso que ele diz, isso é importante, ele está afirmando. E em seguida ele diz, você sabe, né? Você sabe que isso é importante. Ou, isso é importante, né? Tá ligado, você tá ligado que isso é importante. Entendeu? Então a frase fica, this is important, you know? Know, essa palavra know, nós a pronunciamos com o K mudo, beleza? E as letras em inglês, quando elas são mudas mesmo. Eu sei que em português nós temos letras mudas, como o caso de psicologia, mas nós pronunciamos a letra P, psicologia. Em inglês, não. Quando a letra é muda, como o caso de psicologia em inglês, psychology, nós temos o P, mas a gente não o pronuncia. You know, o K é mudo no know. Então a gente não pronuncia o K e vai direto para o N. Tá? Vamos à pronúncia? This is important, you know? This is important, you know? This is important, you know? Muito bom, muito bom. E aí vem a palavra exactly. Exactly. Exactly é uma palavra muito parecida com português. Alguém que sabe o significado da palavra exactly poderia colocar aqui nos comentários, sem colar, hein? Sem colar. Se você souber o significado da palavra exactly, pode colocar aqui nos comentários, por favor. E exactly possui um som do X muito diferente, né? Exactly, exactly. Isso, muito bem, pessoal. Olha, geral escrevendo aqui, exatamente, exato, é isso aí. Exatamente isso, tá? Exactly, exactly. Obviamente, funciona do mesmo jeito, né? Então, exactly. Olha como é que é a pronúncia disso, hein? Exactly. Vamos tentar? Exactly. Exactly. Exactly.
Very good, very good. E aí o aluno, ele já tentou de tudo quanto é jeito, ele já entendeu que a data é na próxima semana, não adianta ele brigar com o coach, né, com o treinador, porque isso ainda seria até pior para ele. Então ele se convence e diz, all right, coach, I'll wait. Então nós temos aqui 2 pontos que eu quero ressaltar. Primeiro, a pronúncia da palavra all right. E all right é uma palavra, né, que significa tudo bem, ok, mas nem sempre ela é pronunciada dessa maneira bonitinha, certinha, all right, né? Muitas vezes ela é pronunciada all right, ok? Engolindo o T novamente. E em outras situações, se você assistir um filme, por exemplo, em que no filme o linguajar seja aquele linguajar mais de gueto, com muito uso de gíria e tal, muito possivelmente você vai escutar ai. Como é que é, Marcelo? Doeu alguma coisa aí? Não. É porque é essa pronúncia mesmo, ai. Às vezes a pessoa pergunta para você, e aí, como é que você tá? Você fala, ai. Quer dizer, tudo bem, mas lembre-se, é uma forma de pronunciarmos a palavra mais voltada para o lado do informal, extremamente informal, para o lado da gíria, tá? Então, all right. Se você vai numa entrevista de trabalho, por favor, pelo amor de Deus, é all right que você vai pronunciar, tá? Mas para você ficar ligado aí nos filmes, né? Quer assistir seu filme no original e sem legenda, e escuta a ai, o cara falando a ai, como é que é? Machucou? Não, é isso aí mesmo. Essa é a pronúncia. Segundo lugar, futuro novamente. Ao, como eu disse para você, aquele som do cachorro latindo. Ao, e em seguida a palavra wait. Novamente eu posso engolir o T do wait. E aí eu digo alright, engoli o T do alright, né? Então digo alright, coach, I'll wait. Viu? I'll wait, tá? Alright, coach, I'll wait. O texano, ele vai puxar sim mais para isso, mas o texano, assim como o pessoal do Alabama ali, North Carolina, South Carolina, eles vão pronunciar um inglês mais cantado, né? Haven't you heard of Alabama? Né? I'm from Alabama. Haven't you heard of Alabama? É mais cantado, assim. É diferente. E isso Então, Yandli, eu não diria que apenas os mineiros, né? Texanos, então, são os mineiros. Depende do ponto de vista, porque, por exemplo, no interior de São Paulo, o pessoal fala muito, muito puxado também, né? Porta, portão, porteira. Mas aí, se você vai para o norte do Brasil, o pessoal no norte fala mais cantado, né? Assim, então, as particularidades que nós temos na nossa língua, no nosso país, acontece nos outros, bom, nos outros países eu não vou dizer, mas nos Estados Unidos certamente. Os goianos também tem muito disso, né? Bem lembrado. Por quê? Porque os Estados Unidos, assim como o Brasil, é um país gigante. Então, assim, quando eu encontro um americano, geralmente a gente começa a conversar, dá 1 minuto de conversa, a pergunta do cara para mim é: You from Jersey, right? Na hora ele me pergunta se eu sou de New Jersey. Por quê? Porque eu tenho um sotaque de New Jersey, que é onde eu fui criado, entende? Os estados nos Estados Unidos, eles possuem esses sotaques naturalmente, assim como acontece aqui no Brasil, tá? Como seria oxente em inglês, a gente não tem essa expressão. Não tem essa expressão também aqui em Minas, não, tá? Beleza? Então, all right, coach, I'll wait. Vamos tentar a pronúncia? All right, coach, I'll wait. All right, coach, I'll wait. All right, coach, I'll wait.
Muito bom, muito bom. João, sua pergunta é bem interessante. Eu acho que vale a pena também falar sobre ela, né? Se a pessoa aprender inglês com um cursinho, qual seria o sotaque dela? Olha, aí entra um ponto importante. Eu fui criado nos Estados Unidos, fui para lá criança, né? Então, isso é inerente à minha pessoa. Eu, quando eu cheguei ao Brasil, há mais de 24 anos atrás, eu não falava o português. Então, eu tive que reaprender o português. Aí é diferente. Eu aprendi o meu inglês direto lá, né? É diferente, não tem como. Agora, quando a pessoa se matricula num curso de inglês, qual o intuito desse indivíduo, desse aluno? É aprender a falar igual a um americano ou aprender a se comunicar, por exemplo? É aprender a ser um nativo oriundo da Inglaterra ou aprender a se comunicar? Então, o objetivo deve sempre ser a comunicação. Fluência envolve comunicação. Você ser capaz de conversar com o outro livremente sobre qualquer assunto que você domine. A propósito, qualquer assunto que você domine, né? Se você me escutar conversando com outro psicólogo, muito possivelmente você não vai entender o que a gente está falando, mesmo falando em português, porque são termos técnicos, termos da área, específicos, com conteúdos específicos da área. Então tem que ser um assunto que você de fato domine. Quando é um assunto geral, aí beleza. Mas se for um termo técnico específico da sua área, se você começar a conversar se você for da engenharia, por exemplo, e começar a conversar comigo assuntos da engenharia específicos da sua área, muito possivelmente eu não vou entender nada, né? Então isso é interessante. Mas se o objetivo é comunicação, então o sotaque em si pouco importa, né? Desde que você consiga se fazer entendido e entender, tá show de bola. Legal? Então, temos aqui mais uma expressãozinha para fechar essa tela, que é you do that. Essa expressão é como se eu dissesse para você assim, ok, você faz isso, né, mas isso não soa muito natural para a gente em português, né? Quando ele diz assim, all right, coach, I'll wait, é como se o técnico, então, dissesse assim, muito bem. Acho que se encaixaria bem aqui, muito bem, é isso aí, você está certo, você está certo. Por quê? Porque you do that, literalmente você então tem que fazer isso, você deve fazer isso. E é importante eu já mencionei isso anteriormente, e vou falar isso ainda mais dentro da imersão, que você não traduza ao pé da letra as coisas, que você não se atente a palavra por palavra de uma frase, porque se você ficar se apegando à palavra isolada, você jamais vai compreender, porque o inglês é diferente do português, são línguas oriundas de lugares distintos, tá? E possuem culturas diferentes. A cultura, não estou falando cultura do país, a cultura linguística é diferente. Beleza? Eu vou dar um exemplo para você entender. Quando você diz que em português, né, você está precisando de. Você está ali fazendo alguma coisa e você não quer parar o que você está fazendo para poder pegar alguma coisa e alguém passa perto de você e você fala: ô, fulano, pega ele lá para mim. Aí a pessoa pega e te entrega e você continua fazendo o que você estava fazendo, certo? Isso é super aceito em português, tá? Você não usou por favor, você não agradeceu e tá tudo bem, faz parte do dia a dia nosso e é super aceito. Em inglês, se você fizer isso, você é considerado uma pessoa extremamente rude. E não é cultura do país, é cultura da língua. Você obrigatoriamente tem que usar um please, você obrigatoriamente tem que usar um thank you, você obrigatoriamente tem que usar um excuse me. A língua em si é mais polida. Mesmo no inglês americano, que é um pouco mais informal, ainda assim ela é mais polida do que o português. E isso é cultural linguístico, entende? Então são línguas diferentes. Entender isso é importante. Quando você pega uma expressão como you do that e você traduz ao pé da letra, você faz isso. Cara, perde-se o sentido. Então é importante que você entenda. Por isso que eu sempre falo que eu não traduzo, eu explico. Porque entender
é mais fácil. Quando você entendeu, você vai lá e absorve aquilo praticando, tá? Vamos repetir então? You do that. E aí, para você aprender isso de uma forma mais prática, todas as vezes que você estiver conversando com alguém e alguém falar que vai fazer alguma coisa, você pode usar essa expressão e não soa rude, nada, é super aceito, tá? Então, se a pessoa falou alguma coisa, poxa, vou lavar o carro, você fala, you do that, entendeu? Eu vou estudar agora, você fala, you do that, tá? Beleza? Vamos repetir mais uma vez. You do that. You do that. Muito bom.